O caráter de um homem, ele é medido pelas escolhas que ele faz quando ninguém está olhando. Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e abençoe a tua família, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 28, verso de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos de todo o nosso coração. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e pedimos que o Senhor nos perdoe como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos também, Pai, entendimento e compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você só que daqui a pouquinho nós temos o devocional às 7 horas e às 21 horas e 30 minutos nós temos a oração da noite ao vivo. Também eu peço a gentileza de que você possa dar like e também verifique se você é inscrito no canal. Provérbios 28, 7 diz assim: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Então aqui nós estamos vendo que o filho, que é um companheiro do seu pai, ele é um motivo de alegria quando esse pai ele reconhece no filho a sabedoria, aquilo que ele ensinou a ele, né? Ensinou ao filho, desculpe, sabe? Porque ele se tornou um filho prudente, porque ele se tornou um filho íntegro em tudo aquilo que ele faz, por meio daquilo que foi ensinado pelo seu pai, como um professor, como deve ser. Os pais devem ensinar a sabedoria aos filhos. Os pais devem ser responsáveis pela educação do seu filho. Tem essa responsabilidade primordial. E aqui, é claro, ela faz uma comparação com aquele que, por exemplo, envergonha o seu pai, que é companheiro de libertinos, ele usa aqui na Almeida Revista Atualizada, que seriam o quê? Más companhias. Ele fez más escolhas, não ouviu os conselhos da sabedoria, não ouviu os conselhos do seu pai. Versículo de número 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Eu vou repetir: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Então, aquele que ajunta riquezas, que acumula riquezas por meio de cobrança de juros, né? Motivado por todo tipo de cobiça, de ganância, ele está ensinando aqui que esta mesma riqueza que foi acumulada, ela vai ser dada ao justo. Quem é o justo? Vai ser entregue pela justiça de Deus para aquele que trata o pobre, o humilde, com justiça. Porque neste caso, o que aumenta os seus bens com juros e ganâncias, ele é abominável ao Senhor. Ele aumenta com ganância, então ele não olha a necessidade das pessoas à sua volta, ele não se compadece com as necessidades, porque ele é egoísta, ele se preocupa somente consigo mesmo, né? Versículo de número 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E este versículo ele é muito forte. Porque aquele que se desvia de ouvir a lei significa que ele despreza. É uma forma, e ele faz isso de forma consciente. Então está dizendo que aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então a lei aqui é a palavra de Deus. E aquele que despreza e faz isso de forma, como eu disse, consciente, proposital, ele está diante de Deus em um estado, em uma condição de rebelião. Então o que nós aprendemos aqui? A sua oração será abominável. Ele teve oportunidade, ele deixou passar a oportunidade, ele, por rejeitar
a lei de Deus, a palavra de Deus, é por causa dos seus próprios interesses. Porque há algo na palavra de Deus que nós não podemos negar. Todo aquele que quer andar na palavra de Deus vai ter que abrir mão de andar nos seus próprios caminhos. E essa é a exigência da palavra de Deus. Então aqui aquele que rejeita a lei, ele se colocou, aquele que rejeita o caminho de Deus. Rejeitar a lei é rejeitar a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o caminho de Deus. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele rejeitou, e essa rejeição ela está ligada à obediência, a guardar, a praticar a palavra. Então aquele que rejeita se coloca numa posição também de rejeitado por Deus. Versículo de número 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. É interessante porque nós já falamos bastante sobre isso, desse prazer que o insensato tem de carregar outro junto com ele. Né? E aqui ele fala desses homens perversos que querem carregar os homens bons pelos seus próprios caminhos, pelos seus maus caminhos, e ele quer corrompê-los. É disso que esse texto fala. Só que aqui ele está dizendo que quem faz isso, ele vai cair na própria cova, na própria armadilha que ele preparou, que ele fez. E o homem bom e o homem íntegro é aquele, como diz aqui, mas os íntegros herdarão o bem. Então significa que os íntegros, que são os homens bons, eles vão ter uma boa herança. E quando fala de herança, amados, nós não podemos limitar isso somente a questões materiais, mas a você ter a paz, alegria, saúde, tantas outras coisas que engloba a verdadeira prosperidade. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não são prósperas. Não têm paz, não têm alegria, não têm uma família, a família vive em briga, em contenda, por exemplo. Né? Versículo de número 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, sabe sondá-lo. A riqueza, os bens, eles têm o poder de fazer o homem achar que ele está seguro. Então, por isso, as riquezas elas têm o poder de cegar o homem, de fechar os olhos, não só os olhos, mas o próprio entendimento do homem, achando que ele está seguro, achando que ele não precisa de ninguém. Por isso que o homem rico, como diz aqui, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Claro que ele não está generalizando, mas é aqueles homens ricos no sentido daquele homem que colocou a sua confiança, a sua esperança na riqueza, que ele é ganancioso, egoísta, etc. Então esse homem, ele pensa ser sábio, mas ele não teme ao Senhor. Então, como ele não teme ao Senhor por andar no seu próprio caminho, do qual nós já falamos, não andar na palavra de Deus, é não andar no caminho de Deus, é não temer ao Senhor, como ele não teme ao Senhor, ele não tem a verdadeira sabedoria, ele acha ter, ele acha ser sábio, porque comparado com o homem pobre, humilde, né, que talvez não tenham os bens materiais do homem rico, ele teme ao Senhor. E essa é a verdadeira sabedoria. E aqui nós podemos entender que a verdadeira riqueza, a verdadeira grandeza é ter Deus. Essa é a verdadeira riqueza e a verdadeira grandeza. E nós precisamos sempre fazer uma avaliação, trazer o texto para nós também, aplicar ele nas nossas vidas. Porque o que é ter Deus? É aquele que simplesmente ouve a palavra de Deus ou aquele que anda na palavra de Deus? Porque ele anda, porque ele guarda. Ele não é só um ouvinte, ele é um ouvinte sábio, que ouve e pratica aquilo que ele ouviu. Então é uma reflexão que nós devemos fazer. Se nós temos só ouvido a palavra, ou nós temos andado na palavra, guardado, praticado a palavra. Versículo de número 12 e o último dessa manhã. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Porém, quando sobem os perversos, sobem aonde? Ao poder, né?
alcançam uma posição de honra, alcançam uma posição de destaque, de autoridade. Os homens se escondem. Então, quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Os homens bons se escondem, porque ele sabe que quando o ímpio ele sobe ao trono, significa que chegou o tempo das pessoas de bem. Veja, Provérbios capítulo 28, verso 12, se esconderem. Sabe, esse se esconder, ele tem um sentido que não é simplesmente fugir, mas sabe aquele ditado, prego que aparece é para ser martelado? É sobre isso que ele está falando. Ou seja, é sobre isso, né? Porque ele sabe que agora que o ímpio subiu ao trono, vai vir um tempo de muita calamidade. Então é momento de ficar, sabe o quê? Quietinho, de não aparecer, né? De se fingir de morto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas casas, abençoe esse dia que está começando, abençoe as nossas famílias com toda sorte de bênção, também com saúde, Pai, nós pedimos para os nossos lares proteção do Senhor em nome de Jesus Cristo. E nós te damos toda a honra e toda a glória. E mais uma vez nós te pedimos, Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Compartilhe essa palavra com aquelas pessoas que você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Que Deus te abençoe. Um bom dia.